Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, certo? Bom, nesse vídeo vamos aprender a calcular centros de massas, né? Certo? De um determinado sistema, ok? Como que a gente faz para calcular um centro de massa em um sistema de várias partículas, né? Vamos dizer assim, beleza? Então, sem mais delongas, antes da gente iniciar o vídeo, peço a vocês que deixem seus likes, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, certo? Apertem o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a vida de vocês e está fazendo com que vocês cheguem no ápice, na zeugma, na zênite dos seus respectivos conhecimentos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, certo? Bom, aluno, como é que a gente faz para calcular, né, o centro de massa, certo? Para a gente calcular o centro de massa, né, de um sistema de partículas, podemos utilizar a seguinte equação, né, onde nós temos aqui, ó, centro de massa, certo? Centro de massa, ok? Ele será igual ao somatório, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer é uma espécie de média ponderada, né? Então ele será igual a esse somatório aqui, ó. Aqui tá legal. Ok? Certo. Ok. Vou colocar aqui mais aqui. Ok. Ele será igual a esse somatório, né? Onde nós teremos uma determinada massa, né? Como a gente vai ter um somatório de massas, então vamos colocar massa I, né? Multiplicando a posição, né, desse cara. A gente vai representar por R, ok? Ok. Vamos chamar também de RI, certo? Beleza, aluno? Tranquilo? E esse cara aí, esse cara aqui, ele vai ser uma espécie, né, esse centro de massa vai ser uma espécie de média ponderada. Como é a média ponderada, professor? Bom, a média ponderada é o somatório, né? Nesse caso, de massa, posição, dividido pela quantidade de massa, né? Nesse caso aqui, a nossa massa será o nosso peso, né? Será o peso aí da nossa média ponderada, ok? Tranquilo. Então, essa é a equação que nós vamos utilizar para calcular centros de massas, ok? Centros de massas, beleza? Onde a gente definiu aqui o nosso MI, vamos só redefinir, né? Para ficar bem amarradinho, certo? Onde o nosso MI, né? São massas, certo? São massas das partículas individuais, né? Ok? São as massas, né? São as massas das partículas, né? Partículas individuais. Ok? Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Ok. São massa das partículas individuais, certo? E o nosso RI, né, como a gente expressou aqui na nossa equação,
será o seguinte, né? O nosso RI será um vetor, obviamente, né? São os vetores posição, né? São vetores posição, certo? Né? São vetores posição das partículas, né? Vou copiar aqui. Ok? São vetores posição, né, das partículas, certo? Isso em relação a um ponto de referência. Tranquilo? Ok, professor. Tranquilo. Tranquilo. Agora, vamos definir por passos, né? Para que a gente possa calcular o centro de massa. Vamos lá. Primeiro passo, né? Nós devemos fazer identificar, né? Identificar as massas e posições, certo? E posições, né? As massas e posições. Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Ok? Identificar as massas e posições. Segundo passo, nós devemos fazer para calcular o centro de massa. Somar. Né? Somar o que, professor? As massas, né? Ok? Somar as massas, né? O terceiro passo será somar os produtos das massas posição, né? Certo? Então, o terceiro passo, somar os produtos massa, posição. Ok? Beleza? Tranquilo, professor. Agora, o quarto passo, o que é que nós devemos fazer, né? Dividir, né? Foi o que a gente fez ali, ó. Devemos dividir a soma dos produtos, né? Massa, posição, pela soma das massas, certo? Então, nós vamos dividir quarto passo, dividir pelo total, né? Pelo total de massa, certo? E por último, nós temos o que? O resultado, certo? Né? O nosso resultado. Bom, o resultado ele será as coordenadas do nosso centro de massa, né, do sistema, certo? Tranquilo? Então, esses são os passos para que você possa identificar e calcular o centro de massa de um determinado sistema com várias partículas, né? Vamos dizer dessa forma, certo? Agora, feito tudo isso, vamos para um exemplo, né? Vamos aplicar, né, esse conceito aí, certo? Ok, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Trouxe um exemplo aqui bem interessante para que vocês possam aplicar isso que a gente acabou de definir, certo? Então, deixa eu trazer aqui um pouquinho, aumentar aqui mais um pouco, né? Aí, ok.
O exemplo diz o seguinte, ó: considere um sistema com 3 partículas, né, com as seguintes massas e posições, né? Partícula 1, M1, ele está dizendo que a massa é igual a 2 kg, né, 2 kg. A posição dela, né, o R1 da massa da partícula 1. Isso aqui, galera, ó, isso aqui é nada mais que X, Y e Z, beleza? Um sistema tridimensional que na verdade acaba sendo bi, né? O R2 por conta que o Z é 0 em todas as posições, certo? Ok, então isso é nada mais que, ó, X, Y e Z. Ok? Beleza? Tranquilo. Então a partícula 1, né, ela tem a seguinte massa e a seguinte posição, né, em metro, certo? A partícula 2, 3 kg, R2 3, né, em X, 1 em Y e 0 em Z, certo? E a partícula 3, de massa 3, ela tem 4 kg, perceba que ela é maior, na posição 0, 0, 0. O que quer dizer isso, professor? Nada mais que o ponto de referência, né? O ponto que vai nós vamos ter referência para calcular o centro de massa, certo? Vamos criar aqui um plano, né? Vamos criar um plano. Vamos lá. Ok, temos o nosso eixo X, certo? Vou colocar aqui, ó, nosso eixo X e o nosso Y, né? Ok? Vamos diminuir um pouco, né? Ok. Feito aqui o nosso plano, vamos definir agora as posições, né, de cada partícula, né? Bom, vou criar a partícula M1 com esse vermelho aqui, né? Então, como ela é a menor massa, né? Então vai ser a menor partícula, certo? E ela está na posição Y sendo 2 e X sendo 1. Então, vamos imaginar que 1 seja aqui, né, em X, ou aqui, né? Vamos imaginar que seja aqui, e Y2 seja aqui, ó, certo? Ok. Beleza? Tranquilo, professor. Certo. Agora vamos puxar a nossa reta, né? Com essa cor aqui fica mais interessante. Ok. Está aqui, né? Nossa partícula. Certo. Girar ela aqui 90. Ok. E isso a gente está afirmando que a partícula M1, né? Vou colocar aqui M1. Ela está no ponto onde X, né? Nós temos X e Y, né? Não vamos colocar o Z, já que o Z em todas as dimensões ali ele é 0, certo? Então, na massa 1 nós temos 2, temos 1, né, em X e 2 em Y, ok? Essas são as posições aí do nosso plano. A partícula 2, vamos lá, vou colocar com esse azul mais escuro e vai estar na seguinte posição, né? Vou colocar aqui só para a gente ter uma referência, né? Para fazer ela um pouquinho maior, já que a massa dela é maior, né? Ó, 3 kg. Ela está na posição, vamos dizer que 3 quadrados sejam 1 metro, né?
Então nós temos mais um e mais um. É isso? Então vai estar mais ou menos aqui, ó. Certo? Ok, professor. Né? Porque é 3 em X e 1 em Y, né? Ok? Puxar aqui a nossa reta, né? Certo. Rotacionar aqui 90 graus. Diminuir, né? Ok. Então a gente acabou dizendo que a nossa partícula 2, né, nossa M2, ela está 3 em X, né? A posição 3 em X e na posição 1 em Y. Ok? Beleza, professor. Tranquilo. E a partícula 4? A partícula 4, ela está no ponto de referência, né? Aqui, ó. Exclusivamente no nosso zero, certo? Então vou colocar ela aqui. Só que a gente sabe que ela é maior, né? Ela tem a quantidade maior de quilograma. Então eu vou pegar como referência esse cara aqui, certo? E ó, né? E vou colocar ele aqui, ó. Ela está no zero, né? Beleza? E aí a gente quer calcular o centro de massa, obviamente. Deixa eu botar aqui meu M3, né? Colocar aqui desse lado para não ficar poluído, né? Nosso M3, né? Obviamente no ponto 00, né? Certo? Ok, professor. Agora como é que a gente faz para calcular o centro de massa? Então, feito tudo isso aí, nós vamos trabalhar os nossos passos, né? Primeiro passo, nós vamos somar, né? Primeiro passo, vamos somar as massas, ok? Vamos lá. Lembra, né? Lembra o nosso somatório, certo? Ok? Onde inicia em 1 e vai até I termos, né? Da nossa função MI multiplicando a sua posição, certo? E temos a nossa outra função, né? Isso aqui dividido pelo somatório, certo? De MI, né? Pega logo tudo aqui. Ok? Beleza. Tranquilo, professor. Vamos usar esses caras, né? Então, primeiro passo, vamos descobrir quem é isso aqui, né? Vamos descobrir quem é isso aqui. Isso aqui será o somatório, né? De M1 mais M2, né? Mais M3, ok? Será igual a massa de M1, 2 kg, M2, 3 kg e M3, 4 kg. Obviamente, nós temos aqui 9 kg, né? No total. Certo? Ok, professor. Agora, vamos calcular esse cara aqui, ó. Vamos calcular esse cara aí. Esse cara aqui vai ser o seguinte: nós temos a massa 1, né? Quem é a massa 1?
2 quilos, né? Multiplicando quem? A posição. Multiplicando 1, 2 e 0, né? Para o nosso M1, certo? Mais a massa 2, né? Será 3 quilogramas, não é isso? Isso, 3 quilogramas. Então nós vamos ter 3 multiplicando a posição. 3, né, em X, 1 em Y e 0 em Z, certo? Aqui também, né? X, Y e Z, ok? Nós temos X, Y e Z. Beleza? Ok, vou apagar para não ficar poluído. Ok? E aí nós vamos ter essa característica, certo? Da nossa equação. Também somando 4 quilogramas, né, da massa 3 pelas coordenadas 0, 0, 0, certo? Logo, esse cara aqui vai ser o seguinte. Aqui, ó, seguindo cada termo, né? Cada componente, certo? Então nós temos aqui 2 em X, 4 em Y e 0 em Z, né? No primeiro momento. Logo, nós temos 9 em X, 3 em Y e 0 em Z. E obviamente ali nós teremos 0, 0 e 0. Certo? Ok. Lembrando que nós vamos somar, né, produtos escalares, né, o que ocorreu aqui. Vamos somar essas escalas, né, onde nós temos x, y e z, x, y e z, né, de cada vetor. Aqui x, né, x, y e z, né, aqui também, ok? E vai ficar o seguinte, o nosso somatório aqui entre massas e posições, né? Vai ficar o seguinte, nós vamos ter x com x, né? X com x, fazendo esse somatório 2 mais 9 mais 0, y com y, né? Ok? Nós vamos ter 4 mais 3 mais 0, e z com z, obviamente, todos eles são 0, certo? Ok? Beleza, professor. Logo, o nosso somatório entre massas e posições vai nos dar o seguinte vetor, né? Nós temos aqui, ó, 11, né, em x e 7 em y, obviamente 0 em z, certo? Então, essas são as componentes e vai nos levar ao nosso centro de massa, certo? Do nosso sistema. Ok? Beleza, professor. Logo, nós vamos ter o seguinte, né? Logo, nós temos, pegar aqui a nossa expressão, né, que acaba sendo uma média ponderada, né, que vai nos dar o nosso centro de massa, né, desse sistema, certo? Ok. Bom, então descobrimos o seguinte, né, que isso aqui é 11, né, 7, 0, dividido por quem, professor?
pelo somatório das massas, né? E deu quanto? Aqui, ó, 9 kg. Certo? Beleza. Então, dividido por 9, né? Todas as componentes. Ok? X, Y e Z. Logo, né? O nosso vetor centro de massa, né? Será 11, 9, né? 11 por 9, 7 por 9 e 0 por 9, obviamente, 0 em Z. Ok? Se a gente pegar essas coordenadas e colocar lá no nosso gráfico, isso aqui, galera, aproximando, né? Isso aqui vai nos dar 1,222, um adismo, né? A gente pode dizer, aproximar, né? Para 1,3 ou 1,2, né? A gente pode fazer isso aqui, né? 1,2. E esse cara aqui vai me dar 0,77. E a gente pode aproximar para 0,8, né? Ok? Esse cara aqui. Beleza? Então, se a gente for lá para o nosso gráfico, né? Se a gente for lá para o nosso gráfico, nós vamos ter basicamente o nosso centro de massa. Vamos definir ele aqui no nosso gráfico, né? Coloca esse azul aqui. Considerando que ele passa do 1, né? Então, em X, ele vai estar provavelmente aqui, ó. Vamos dizer que 1,2 esteja aqui, né? Nesse ponto aqui, 1,2. Ok? E em Y, 0,8, né? Então 0,8 está abaixo de 1. Vamos dizer que ele esteja por aqui, ó. 0,8, certo? Então, se a gente traçar a nossa reta, o centro de massa desse sistema vai estar por aqui, né? Vai estar por aqui, certo? Ok? Então, aqui estaria nosso centro, né? Centro de massas, né? Beleza? Desse sistema aí. Beleza, aluno? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Essa foi mais uma aula, né? Para que vocês possam estar estudando aí física. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, monstro. Valeu, aluno. Forte abraço.